Olá pessoal, saudações a todos, tá? Tô passando aqui para fazer um relato de uma projeção astral que eu tive dias atrás, bem importante, cara. Eu lembro que eu estava em uma dimensão, lá no extrafísico, estava eu e mais um outro parceiro, e eu tinha nas mãos um cristal, um pequeno cristal, mais ou menos desse tamanho aqui, tá? E o meu parceiro também tinha um cristal. E aí quando a gente segurava esse cristal na mão, e eu, com a força da mente, eu acendia ele e ele virava como se fosse uma espada laser. Muito semelhante àquele que tinha lá no filme do Star Wars. Só que não era nada tecnológico, era só um cristal que você pensava e ele ficava um feixe de luz, tá? E daí eu e esse meu parceiro, que eu não sei exatamente quem que é, a gente começou a brincar, né, com isso daí. Tipo assim, como se estivesse simulando uma luta de espada, né? E ele também tinha um cristal, só que o cristal dele era um cristal de ametista, né? Aquele roxo, né? E ele também emitia um feixe de luz, só que o dele, o feixe de luz era roxo e o meu era branco, né? Aí quando a gente começou a brincar, fazendo uma luta de esgrima, né? Eu acabei e enfiei a minha espada de luz no corpo dele, no psicossoma dele. Só que não aconteceu nada, né? Porque, obviamente, eu estava em espírito, ele estava em espírito também. Aquilo ali simplesmente atravessou e não causou mal estrago nenhum, né? Aí, depois disso daí, eu acordei. Na mesma hora eu acordei. E fiquei com aquela sensação, aquela projeção na mente. Na realidade, aconteceram bem mais coisas, eu não consegui lembrar de tudo, fiquei um bom tempo na cama ainda tentando lembrar, mas eu estava tentando entender o que aconteceu, né? Por que eu tive aquela projeção, né? Aí eu comecei a fazer experimentos, né, com os cristais e eu tive uma intuição, né? Eu imaginei que o cristal ele pode ser usado realmente como se fosse para emitir um laser, né? Aí eu peguei os cristais, tipo esse daqui, e eu fiz exatamente como estava lá, como eu fiz na projeção astral. Eu imaginei que ele ia acender um raio de luz, que ele ia emitir um raio laser, né? Eu, por exemplo, coloquei a minha mão assim e fiquei imaginando um raio laser. E realmente aconteceu, tá? Por exemplo, eu consigo sentir que o cristal ele está emitindo agora um raio laser extrafísico, né? Obviamente, né? Aqui na minha mão. Exatamente como aconteceu lá na projeção astral. E com outros cristais isso não acontece, ó. Por exemplo, esse daqui não acontece nada, né? Como que eu percebo isso? Eu percebo isso porque eu tenho habilidade de psicometria, né? Então eu consigo perceber energias sutis e movimentos da energia sutil. Então, por exemplo, se eu pegar esse cristal aqui, ó, e com a mente visualizar um raio laser saindo dentro dele e fizer isso daqui, ó, bem forte assim, ó, como se fosse um raio laser abrindo um corte, eu consigo perceber nitidamente que realmente acontece um pequeno corte no perispírito e começa a vazar energia do perispírito. O nosso corpo espiritual é muito semelhante ao corpo físico. Se você pegar uma faca e fizer um corte, você jorra sangue aqui. Se você fizer um corte com energia no teu corpo espiritual, começa a jorrar energia, tá? Aí você pega, dá um passe e aquilo dali se fecha, tá? E segundo os experimentos que eu fiz, somente com um cristal de quartzo semelhante a esse aqui, transparente, com um ametista, que isso daí dá certo. Esse daqui, ó, esse daqui é uma água marinha, não funciona dessa forma, né? Então, esse daqui já tem outras propriedades. Esse daqui eu uso, por exemplo, para desbloquear ou para movimentar ectoplasma, né? Então, se eu estou com um acúmulo de ectoplasma na região, em qualquer região, por exemplo, eu posso pegar essa pedra aqui e passar, lógico, usando a força da mente, e isso daqui é como se ela grudasse no ectoplasma e movimentasse ele, né? Por que eu estou falando isso? Qual que é a conclusão que eu cheguei? Porque já faz muito tempo que eu tento descobrir uma forma da gente conseguir remover os implantes extraterrestres ou chips, né,
que assediadores extrafísicos colocam, e, enfim, né, cara? A gente sabe que tanto os mentores de luz quanto assediadores, eles trabalham com esses implantes. E já faz muito tempo que eu ando refletindo sobre isso. E eu sempre venho pedindo, né, para os meus amparadores esclarecimento sobre como fazer isso. Porque eu sou muito curioso, né? Eu não, para mim não é suficiente eu pedir para um amparador tirar. Eu quero aprender a fazer, né? E sem a ajuda do amparador, não é por orgulho. É porque eu gosto, eu sou curioso, tá entendendo? E eu acho que essa projeção que eu tive é a resposta que eu já venho pedindo já faz um bom tempo, tá? Então, pelo que eu entendi, tá? Uma das formas de você retirar os implantes extraterrestres, tá? É você pegar um cristal desse, tá? E você usar ele para emitir um raio laser, né? Você pega, por exemplo, suponhamos que você diagnostica que tem um implante aqui nessa região. Você simplesmente metaliza forte, tá entendendo? A energia, um raio laser se plasmando ali, tá? E por que que só com esse cristal funciona e com os outros cristais não funcionam, tá? Segundo pesquisas que eu fiz, tá? Um cristal desse daqui, por exemplo, ele tem elétrons o suficiente para promover um choque, né, de 3.700 volts. Suponhamos que você conseguisse, né? É óbvio que isso daí não é possível, mas é uma situação hipotética, que você conseguisse remover de uma vez só, em 1 segundo, todos os elétrons desse cristal aqui para algum lugar. Ia causar um choque fortíssimo, tá entendendo? E nós sabemos que tudo que tem aqui no intrafísico também existe no extrafísico. Então, teoricamente, se você pegar um cristal extrafísico, que é o que eu tinha lá, e usar a tua mente para promover uma telecinese dos elétrons que estão dentro desse cristal, você vai conseguir promover um raio laser com esse cristal. E por que que funciona com o cristal e não só com a mente? Porque se você simplesmente olhar para um chip e tentar remover usando só a mente, você vai estar emitindo energia mental. E quando você usa o cristal, por que que o cristal consegue promover um corte no psicossoma? Porque você não está usando a tua energia mental, você está usando os elétrons extrafísicos que estão dentro desse cristal. Então você, com a telecinese extrafísica, promove um raio laser, tá, de elétrons dos cristais extrafísicos para a direção do psicossoma. Assim você consegue fazer uma cirurgia no corpo espiritual e retirar o implante que estava lá dentro. Pessoal, isso é o que eu consigo entender hoje e é a hipótese que eu tenho de como esses implantes podem ser retirados, né? Eu já vi, né? Já presenciei, né? Às vezes tinha pessoas que eu fui atender e eu evoquei os amparadores, os mentores, e eles tiraram alguns implantes. Mas eu não consigo perceber exatamente como é. E eles também não me explicam como é que eles fazem. Eu simplesmente percebo o que eles estão fazendo. E a forma como eu percebi eles fazendo é isso. Eles emitem um tipo de um raio laser. Mas eu não sei que tipo de energia que é, se eles estavam usando cristal. Eu não sei a metodologia que usa. O que eu consigo perceber é muito pouco. Talvez 2% da realidade do processo todo. Mas a hipótese que eu tenho de como isso ser feito é isso que eu acabei de relatar aqui para vocês. E qual que é o objetivo desse meu vídeo aqui? O objetivo é o seguinte, né? Eu gostaria de que, se por acaso você que estiver assistindo for uma pessoa que trabalha com apometria e já teve a oportunidade, né, de observar como um implante pode ser retirado, eu gostaria de receber o teu relato, tá? Eu acho que ia ajudar muito nas minhas pesquisas. Por exemplo, teve um rapaz lá da Austrália que trabalha com extraterrestres e ele já presenciou. Ele falou que o extraterrestre retirou os implantes através de uma tecnologia. Ele não usou cristal. Usou tipo uma paratecnologia lá que retirava os implantes, né? Então eu imagino que deve ter muitas formas de fazer isso daí. Essa forma que eu estou relatando aqui, eu acho que é uma delas só, mas eu estou interessado em conhecer pessoas, né, que já presenciaram isso, seja trabalhando como médium de apometria, ou seja numa viagem astral, tá? Então, se você tiver alguma contribuição, ou se você já leu alguma coisa em algum livro, né, mas tem que ser relato, tem que ser fato, assim,
Não é uma coisa que a pessoa acha, porque hoje em dia, com a internet, né, cara, todo mundo fala o que quer. Se de repente for uma coisa séria, por exemplo, um livro que o médium recebeu um conhecimento de um mentor, ou presenciou numa viagem astral isso daí acontecendo, eu gostaria de receber relatos sobre isso daí, tá? Sobre qual a tecnologia pelo qual os implantes, né, de assediadores podem ser retirados, tá? Pessoal, muito obrigado, tá?